Meu querido Alex Rufo, bom 22 para você. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Você faz muito sucesso e hoje nós vamos falar de que, Alex Rufo? Hoje eu vou mostrar para vocês que a gente vai desconstruir um comentário seu, meu querido Emílio. É isso, que você fala que o pânico, ele na verdade é um desserviço à população. Desculpa te interromper. Claro. Tem uma vinheta que pediram para chamar, a vinheta. Então tá bom, vamos lá. Vinheta? Vamos lá, vinheta do Rufo. Obrigado. É só isso. É só isso. Não tem nem... Desculpa, Rufo. Foi mal. Tudo é feito aqui pra Nas gente ganhar coisas. menos, é pra desqualificar a gente. Tudo bem. O cara é top e coloca ele no carrinho, vai lá. Mas gostei do carrinho, pelo menos é um off-road, né? Sim. É um off-road. Em São Paulo a gente precisa. Emílio, você sempre fala aqui no programa que o pânico, ele é um desserviço à população. A gente veio provar, eu e o Delari fomos pra rua aqui, pra Avenida Paulista, exatamente para mostrar que nós também temos serviço de utilidade pública. Roda o VT aí, Magal. Você sabe quantos pontos você tem na tua CNH? Não. Você sabe qual é o limite máximo agora antes de você ter a sua carteira suspensa? Não sei. Qual foi a última multa que você tomou? Você lembra? Não sei. Você já precisou repassar ou pegar pontos de alguma outra pessoa para não exceder aquele limite máximo e ter a carteira suspensa? Eu não lembro exatamente. Tá difícil. Em abril do ano passado, houve muitas mudanças na legislação do Código Brasileiro de Trânsito, principalmente na pontuação, aquela que chega no limite máximo e aí o condutor tem a sua carta suspensa. Mas será que os motoristas, será que os condutores sabem disso? Não sei. Há quanto tempo você trabalha na praça? 75 anos. Opa, qual é o seu nome? Gabriel. Você é daqui de São Paulo, Gabriel? Sou do interior, Cafelândia. Café! Você veio de carro pra cá? Vim. Qual foi a sua última multa? Eu nunca levei. Mentira. Você tá por dentro desse número de pontos que precisa ter antes da sua carta ser suspensa? Não. Por alto eu ouvi falar. Algum familiar, algum amigo pede que assuma alguns pontos na sua carteira? Normalmente eu cuido para não exceder o limite, então é difícil eu ter que transferir pontos, aceitar pontos, não. Nunca passei para ninguém. Uma vez que aconteceu, eu fiz a De reciclagem. vez em quando você se pega dentro do carro, pegando o celular para dar uma olhada no WhatsApp ou para fazer uma ligação importante? Não. Dificilmente. Tá, mas de vez em quando dá uma fugidinha lá só para ver a mensagem. O meu irmão sim, eu não. Sei. Vocês têm que usar celular muitas vezes para o ex ou alguém para se dirigir a algum destino, mas não pegar o celular na mão. Você já recebeu alguma multa de celular? Várias. Toma, 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 toma açúcar, dona. Você conhece a legislação específica para profissionais que usam o carro para atividade profissional? Gostaria de saber, não sei. Não existe legislação para nós. É a multa e acabou. Que nível você acha que é a velocidade acima do normal? É uma multa grande, baixa? Não entendi a pergunta, como que é? Você sabe como funciona a legislação em cima de limites de velocidade? Até 20% acima do limite é a multa leve, de 20 a 50 é grave e acima de 50 é gravíssima, se não me engano é isso. Nós temos aqui um condutor muitíssimo bem informado. Parabéns! Excesso de velocidade. Aqui em São Paulo existem umas pegadinhas, muitas vezes com 40, 50 km por hora. Você já foi multado por excesso de velocidade a 40, por exemplo? Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar realmente muito cuidado com as pegadinhas do trânsito. Você tem uma placa de 50 km por hora e não dá tempo nem de reduzir para os 40 e aí já tem uma outra sinalização, que é o que a gente chama no mercado essa fábrica de multas. Você sabe a diferença de uma suspensão da carteira ou uma cassação da CNH? Não sei. Cassação, ela pode acontecer mesmo que você não tenha atingido o seu número limite de pontos? Também não sabia. Que muita gente, até por desconhecimento da lei, do Código Brasileiro de Trânsito, acaba sofrendo infrações e por isso a gente vai estar no pânico junto com o Emílio Surita lá na bancada. Então já, Emílio, eu tô aí com você pra gente colocar todas essas dúvidas, tirar do ar e colocar a bola no chão. Até já. Qual a classe da sua carteira? Calma aí. CNH. Ó. Antigamente tinha classe C, classe B. Não tem mais. Não, profissional tem. Tem profissional aí? Tem níveis, até pela
tonelagem do caminhão. Do caminhão, né? Ou se você vai utilizar ele para transportar pessoas ou só a família. Não, tem sim, tem sim. E respondendo primeiro aí o que o Zuc estava falando sobre psicotécnico. O psicotécnico hoje, pela nova legislação, é obrigatório para a primeira habilitação ou para quando você perdeu a habilitação e tem que tirar de novo, ou para qualquer profissional que use o carro para atividades remuneradas. Então você tem que fazer o psicotécnico. Então vamos lá. Você falou algo ali que ou você tem a cassação ou a suspensão. Ou a suspensão. Então explica pra gente quando é que você tem a carteira cassada e quando você tem suspensa. Antes disso, Emílio, eu vou passar um pouco da pontuação, que a gente vai chegar na suspensão e na cassação. Tá. Eu sempre gosto de dar o crédito aqui no programa para quem me passou uma consultoria ou a cola da prova. E os dois aqui são grandes empresários, Sami e também o Zuc, sabem que nível de relacionamento de uma pessoa é quantas ligações você faz, não é isso, Sami? Para chegar naquela pessoa que você precisa falar. Então, para isso, eu conversei, até trouxe aqui para acompanhar o programa, que vai ser meu auditor, para ver se eu não falo nenhuma besteira, o Fernando Pavanello, que é empresário. Grande. Uma ligação, ele conseguiu me colocar em contato com a doutora Flávia Bissoli, que ela é advogada especialista em direito processual de trânsito e observadora certificada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, exatamente para a gente não falar nenhuma besteira aqui. A gente fala algumas, né? Mas sim, claro. Isso aqui é um assunto muito sério, então não dá para brincar. Emílio, antes de chegar então na suspensão ou cassação, vamos falar da pontuação, que essa foi a principal mudança que teve no novo código, que foi regulamentado em 12 de abril do ano passado. O principal foi o número de pontos. Então muita gente pensa, não, agora são 40 pontos antes de você ter a sua CNH suspensa. Mas não é para todo mundo. Se você tem uma ou mais de uma, se você tem duas ou mais infrações gravíssimas, você vai continuar nos 20 pontos. O 20 pontos é o limite para você ter a suspensão da CNH. Se você tem só uma gravíssima, 30 pontos. 40 pontos são para aqueles é a pontuação para aqueles que não tiveram nenhuma infração gravíssima ou são profissionais que atuam no trânsito, são condutores com remuneração. Táxi, motorista Táxi, caminhão. Uber, caminhão, ou seja, para quem tem atividade remunerada. Uber vale? Uber vale. Então Uber eu posso me candidatar a Uber, não pode, usar Uber? Pode, se você passar usar esse artifício. Pode, exatamente. Só que você vai ter que pegar a chamada. Você vem para cá, vai chamar, você vai chegar atrasado no pânico. Eu não atendo. E aí na carteira tem isso muito bem especificado, chama EAR, Exerce Atividade Remunerada. Então essa é uma das maneiras de você controlar a sua pontuação, inclusive entrando ou no Detran, se for de São Paulo, detran.sp, você entra lá com a sua CNH, com seus dados, e você vê que é uma coisa que eu aconselho a pessoa checar regularmente o número de pontos na CH, porque muita gente, que muda de endereço e ninguém informa o Detran ou a mudança para receber multa e acaba recebendo multa. E você sabe disso, a ausência, ou seja, a ignorância da lei, ela não te deixa impune do ato. O que é a gravíssima? Gravíssima, tem várias gravíssimas. Muitas gravíssimas? Muitas gravíssimas. As coisas são meio pesadas mesmo. Ela começa, se você é primário, se você nunca teve uma gravíssima, R$ 293 de multa, mais 7 pontos. Mas isso vai se multiplicando por 2, por 4, chega até 20 vezes. Então, uma gravíssima, você pode ter até R$ 6 mil de multa e a perda da carteira imediata. Dependendo do tipo de infração, Emílio, você não precisa nem chegar lá nos 40, nos 20 ou nos 30 pontos. Se você, por exemplo, atingir uma velocidade superior a 50% numa estrada, você já tem a carteira suspensa. Caraca. E essa suspensão são 6 meses, aí você tem que passar por uma reciclagem, tem que fazer o cursinho, tudo aquilo de novo. Se for cassada, que é a tua pergunta, quando que acontece uma cassação? Você está num processo de suspensão de carteira, não pode dirigir, e você dirige um veículo. Você tem lá cassada por 24 meses. E aí você tem que tirar novamente a sua carteira nacional de habilitação, fazendo autoescola. Deixa eu te falar uma coisa como você? É que eu não tenho motorista, né, bonitão? Deixa eu te falar uma coisa de utilidade pública, o que acontece. Hoje, se você for comprar uma carroça usada, você tem que tomar muito cuidado. Por causa da pandemia, algumas multas não chegaram. Então o Detran não estão mandando todas as multas, correto? Exato. Então tem um negócio que você não consegue nem fazer o cálculo. Por isso é importante você checar.
isso o Detran tá livre, a responsabilidade... Aí o Detran... Porque tá chegando, não é verdade? Tem coisas piores ainda no Detran, é verdade. Por isso a gente tem que bater no peito para nossa responsabilidade ir atrás e não ficar esperando chegar essa informação. Isso acontece até com cobrança de cartão de crédito. E você não recebeu a cobrança, se você não for lá no aplicativo não chegar, vai pagar mais. Falando de Detran, eu acho que vale aqui uma coisa que eu até coloquei na nossa matéria, as armadilhas do trânsito, armadilhas do verão, que acontece em Santos, Guarujá, que acontece em São Paulo, em Osasco tem muito, Santo André tem muito, que são aquelas pegadinhas da indústria, ou seja, a fábrica de multas. Eu vou dar um exemplo só. Santos, por exemplo, a uma quadra da praia, você tem, eu vi isso agora na semana passada, você tem lugar permitido para estacionar do lado esquerdo do canal 3, né? Ou seja, que é o Washington Luiz, as pessoas conhecem Santos pelos canais, e ali naquele trecho tem uma placa grande que informa proibido caminhões e ônibus. E nas letras miúdas, Emílio, proibido autos a partir das 12. O pessoal que para ali é o pessoal que vai para a praia. Esse cara chega 3, 4 horas. E já tive informação de jornalista de Santos, o Christian Sérgio, que as pessoas já forma próximo dali uma fila de guinchos que, sabe, 2 horas da tarde o cara tá na praia, ele já deixou o carro ali que vai voltar às 4, às 3, eles levam todos os carros guinchados. E do outro lado, para piorar, é invertido. É a partir das 12 que é proibido. Então confunde muito as pessoas, só que a única coisa que você lê naquela placa é proibido ônibus e caminhões. Tá grande. Exatamente. Bonito, então qual que é a grande sacanagem disso? Ao invés de ter instrução, porque a multa, na verdade, essa aplicação de multa... Exatamente, e não para fazer o caixa da prefeitura. É o que acontece. Né? Mas é o que acontece. Então poderia ter alguém passando instrução, principalmente no verão, na praia, agora vai ter carnaval, tem sempre um feriado, tá muito sol, e essas pessoas caem nas armadilhas. O santista já não cai mais, porque já não entra mais nessa. Pior, Emílio, você chega dentro do pátio municipal, isso vale como denúncia mesmo, que os caras têm que apurar isso. Tem uma pessoa lá dentro que trabalha no guincho particular. Por quê? Esse carro, quando é levado para o pátio municipal, ele já passa por uma inspeção. Se tiver multa, não sai enquanto não passa a multa. Se tiver pneu careca, não sai. Ele tem que regularizar. Tem um guincho que ele paga para levá-lo, por exemplo, para uma oficina ou para alguma concessionária, e só é liberado depois de estar com o pneu trocado ou qualquer outra irregularidade, como vazamento de óleo, enfim. Não, tem uma pessoa que trabalha no guincho, cobra R$120 para levar para qualquer rua próxima por esse condutor. E ele não faz parte, ele não é funcionário da prefeitura, mas ele está autorizado a estar ali dentro e fazer essa cutruca, levar o cara 2 quadras para frente e ele sai dali com o pneu careca. Ou seja, por isso que eu digo que é uma fábrica de dinheiro, isso está errado e tem que ser resolvido. O Brasil tudo é assim, né? O Brasil tudo é assim. É oportunismo. É o esquema. Tudo tem um esquema. É oportunismo. Emílio, respondendo a tua pergunta, gravíssimas. Dirigir sem a CNH ou com documento suspenso, conduzir sem óculos, eu nem sabia disso, que era gravíssimo, ou lentes corretoras, CNH vencida há mais de 30 dias, porque você tem uma carência também. Quando a sua CNH é vencida, você ainda tem 30 dias para fazer renovação, e como você até colocou, durante a pandemia teve até uma carência maior, porque os estabelecimentos... Não dava para fazer os cursos também, né? Isso, exatamente. Então, hoje tem muita coisa online, mas enfim, você tem essa carência. Dirigir ameaçando pedestres. O que é considerado ameaçar um pedestre? É, por exemplo... Passar na poça. Essa é boa. Você fez isso, você passou muito na poça. Eu já tomei muita água, Emílio, mas nunca passei na poça. Atropelar o pé de uma velhinha. É, por exemplo, você invadir uma faixa de pedestre. Ah, sim. Basta, isso é gravíssimo. Ou seja, você está em cima de uma faixa de pedestre, você está ameaçando o pedestre. Transportar crianças irregularmente. A criança começa a chorar, tá lá na cadeirinha, aí você tira e põe no colo. O Sam me põe no porta-malas. É bom, mas quando eu era criança... Ele vai balançando. Põe no chiqueirinho do curso. Ele bate a cabeça e dorme. Coloca a Game Boy ali. Del Rey. Você lembra do Del Rey? Lembro. Eu ficava lá no porta-mala, eu e minha irmã batendo. Aí bate a cabeça, dá uma dormidinha.
comidinha. Conduzir usando o celular. E a do celular é bem interessante. Época do chiqueirinho do Fusca, claro, né? Eu escondia lá atrás da minha mãe no Fusquinha 63. Uma belina. Pai, se colocasse o filho no chiqueirinho, hoje ele seria preso. Eu me escondia lá para conseguir sair junto com a minha mãe. Impressionante. Emílio, outro detalhe muito interessante. Para muitas multas, é necessário a fotografia ou o registro daquilo na hora. O guarda te parar, pedir para você assinar a multa, enfim. Para celular, não. Basta a fé pública. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente escuta um WhatsApp, vê uma mensagem, dá aquela roubadinha no jogo para dar uma olhadinha. Se tiver um CT ou se tiver algum profissional do trânsito ali, ele vai te multar e para isso não precisa, e é gravíssimo. Mesmo se for no sinal vermelho? Não pode, você tem que estacionar. Mesmo parado no sinal vermelho, você não pode. Inclusive uma coisa que eu perguntei para um Uber, por que eles não são, quando que ele não é multado? Né? Ou seja, ele está usando o celular para trabalho, ali, né? Ele tem que dar um toque só. Porque o sistema do aplicativo, ele permite que toda a movimentação, aceitar, recusar ou ligar o Waze, seja através de um toque. Se ele começa a manusear já o celular, mesmo que ele esteja no painel, ele vai ser multado. Então, existe aí até um pouco de flexibilidade. Existe uma tolerância na madrugada, com um pouco de medo, receio, você passar no vermelho? Para os faróis que ficam piscando. Se esse farol estiver piscando, mas mesmo assim, quando pisca, que também é grave, você você tem que parar, você não pode atravessar, você tem que parar, olhar para os lados e seguir. Uma multa que pouca gente conhece, que isso é muito rigoroso nos Estados Unidos, aqui não é tão aplicada, é aquela do stop. Stop é parar de verdade. Parou total. Nos Estados Unidos, você dá aquela diminuidinha, entrar, é uma multa gravíssima. Aqui no Brasil deveria ser também, não é? Ou seja, inclusive agora na época de pandemia, os pedidos por aplicativo, você vê um monte de motociclista, né, o motoboy andando na contramão e eles não respeitam nenhum farol. Eu não entendo, realmente não entendo como que eles não são multados. Perguntei isso para mim e falou, não, deveria ser. Eles conseguem registrar, mas enfim. Então você tem que parar. E farol vermelho também é gravíssima. Essas são algumas delas. Tem uma aqui muito interessante. Furar um bloqueio policial é gravíssimo. Pô, o cara vai morrer, né? Olha, não pode furar o bloqueio policial. O cara com uma metranca é gravíssima. O bloqueio, ele vem com um talão de multa. Outra muito interessante, que nos Estados Unidos e alguns estados, isso não é contra a lei, aqui no Brasil é. Nos Estados Unidos, você é obrigado a informar. Saiu essa lei aqui no Brasil e não foi cumprida. Se tem radar na via pública, você tem que informar antes. Radar a 1 quilômetro, a 500 metros, ele não pode estar escondido, né? Então, nos Estados Unidos, no estado da Flórida, você pode usar o antirradar se você perceber, porque você também está se protegendo contra a ilegalidade da polícia. Sim. Ele está invadindo a tua privacidade sem te avisar. Ele está escondidão e você pode se defender do escondido. Aqui a gente cansa de tomar multa e se for pego, é até muito fácil descobrir quando tem radar móvel. Antes de procurar o radar móvel, procure ou no centro da pista ou na lateral um carro estacionado. Esse carro não precisa ser oficial, mas ele está sempre ali, porque antigamente os caras colocavam o radar móvel e roubavam. Sim. O cara parava e levava embora. Então agora tem um guardião ali do radar móvel, né? Então é muito fácil. Está na estrada, viu um cara parado, ermo, ali quietinho, embicado para a pista, olhando para aquele radar, você sabe que ali na frente vai ter um radar móvel. Eu falo isso por quê? Porque é ilegal isso, você não pode esconder o radar, você tem que avisar que tem um radar. Você desce a Serra de Santos, está lá 20 mil avisos, olha, velocidade de 50 ou de 60 por hora. Enfim, esses são os principais. A multa que tem mais incidência no Brasil é excesso de velocidade. Então, como eu falei aqui, excesso de velocidade passou de 50%, você já tem a sua carta suspensa. Aí tem uma tolerância até 20% e depois entre 20% e 30%, isso define se é uma multa grave ou se é média. Se é 40, você passa 60, já é gravíssimo. Veja só, isso já pra mim os caras são malandrão. Isso é uma incoerência. Muda do nada. Mas os caras são malandrão porque muda do nada. Exatamente. Você tá na estrada a 80. Exatamente. Você tá 80 na estrada, aí você entra no negócio, já é 40. Aí você, aí já foi, tem um radarzinho. Não dá tempo. Ou até você já tá com aquele mindset pra 50. Aqui na Bandeirantes mesmo acontecia isso, eles mudaram. No começo você pegava, imagina, uma rodovia, não
rodovia, a Avenida Bandeirantes, 50 por hora. É um absurdo. E atrás da árvore, né? Tem um monte de radar. Exatamente. Eu tô ligado. Puta sacanagem. Você sabe onde é. Todo mundo sabe onde é. Aqui na Bandeirantes. A gente vai dar parece um camuflado igual fazer um serviço de utilidade pública dando esse mapa pra vocês, né? Quem atualizando é o cara? Quem é o responsável? Quem é ele? Você lembra do Scaringella? Claro. Ele é o Scaringella da CT. Você lembra dele? Bem lembrado, claro. É esse cara que Como o Temer já foi um desses caras também, vocês lembram disso ou não? Ele era um marronzinho. O Temer já fez isso. O Jânio Quadro saía na rua multando o carro, vocês devem lembrar também. Mas enfim, como resolver isso? Carteira suspensa. É o curso. Tem que fazer um curso, tem que fazer a reciclagem, 6 meses sem absolutamente poder dirigir. Uma coisa muito interessante, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes aqui dessa nossa explicação. Hospedeiros de multa. Muita gente usa. Entre a família, por exemplo, você tá chegando no limite ou passou do limite de pontos, você repassar para alguém. Se isso acontece dentro da família ou com quem convive com você ou dentro da empresa, Emílio, não tem problema. Porque eu posso ter emprestado o carro para você, para o Zuc, para o meu irmão, para o meu filho e aquela história, essa multa não era minha, tal, não tem problema algum. Mas existe um mercado, um lado profissional dessa história, de você ganhar dinheiro, esse hospedeiro, ele ganha dinheiro para receber pontos. Hoje o Detran, ele está cruzando todas as informações e ele tem um sistema muito eficiente que ele consegue perceber, não é nenhuma grande dificuldade também. Por exemplo, esse cara recebeu uma multa, ele simplesmente recebeu dinheiro para assumir aquela multa de um Gol na Avenida Bandeirantes no mesmo dia com um Fiat em Araraquara. O cara tem 12 carros. Então, como o cara tem muita multa, acaba acontecendo isso. Acaba tendo incidência de horário e até com diferentes carros. É crime de 1 a 3 anos de cadeia. E quem repassou os pontos também responde um processo criminal. Agora, Rufo, em empresas, eu sei que eu tinha um carro em nome da minha empresa, não tenho mais. Quando você tomava multa, se você não você tem esse direito você de paga o dobro, não informar o condutor. Você pode fazer isso. Existe. Ainda existe, só que tem um agravante nessa história. Como isso vai acontecer muito na empresa, porque você não é o único funcionário dessa empresa, a reincidência vai ser muito grande. Então essa multa que no começo de excesso de velocidade era perto de R$300, ela vai para 600 e, como eu falei, pode chegar até 6 mil e esse carro pode ser proibido de circular nas ruas. Se ele tiver um número muito excessivo. Mas para tudo tem um jeitinho, né? Você percebeu que tudo tem um jeitinho? Sempre dá um migué. Sabe o que eu queria... Bom, tem mais aí porque a gente está... Não, só uma colocação, a última aqui, IPVA, que é uma reclamação que eu acho mimimi, só para deixar bem colocado aqui. Muita gente reclama do carro seminovo usado, agora está com IPVA muito alto. Sim, subiu, aumentou, né? O veículo. Calcinha. Exatamente. O preço esse cara está com o carro dele valendo mais também, né? Até os dois aqui que são não vem defender, vai defender o quê? O IPVA alto? Não vem defender IPVA alto aqui. Não, mas é um momento de mercado que esse carro, você tem um valor dele com um investimento maior, ou seja, você tem uma valorização do teu bem e aquele bem vai ter um custo maior para você pagar o IPVA. Ou então tem que mudar a lei. Cara, IPVA não pode aumentar. Mas do carro usado pode. Não vem aumentando IPVA. Pela FIP, então. Não vem inventando aumentar IPVA aqui, não. O carro que você indicou tá caro. Mas eu acho que essas são as principais, Emílio. Boa. E assim, vou continuar querendo ir pra rua e vou pedir pra vocês, se o Emílio me permite aqui, a gente quer sugestões e aí pode mandar pelo Instagram, né, Emílio? Boa. Alex Rufo, JP, pro Delari mais uma vez me levar pras ruas e a gente trazer coisas bem legais aqui pra vocês. Show de bola. Você sabe o que eu queria fazer? Porque é o seguinte, mudou, mas parece que mudou pra pior, hein? Quando o Bolsonaro falou, porque ele falou, ia mudar, tinha o carrinho, lembra que teve um negócio? Mas pra quem é organizado tá melhor, Emílio. Não, pro cara que é controlado, eu acho que sim. Eu acho que pro cara que é mais controlado, eu acho que pro cara... Eu achei que complicou mais ainda. Tinha que ser 20 pontos. Eu acho. Eu acho que as regras têm que ser mais claras. Hã? Eu achei complicado. Sabe o que eu queria que a gente fizesse? A gente estava conversando com os Estados Unidos, tirar a habilitação lá e aqui no Brasil, a diferença que é e a facilidade. E o IPVA lá, se não me engano, é fixo. Não importa se você tem uma Ferrari ou Vamos fazer isso? Vamos lá. Já temos a pauta. Então vamos lá. Nós vamos
carteira de habilitação lá e aqui. A diferença que existe e o sistema de PVA desses impostos. É isso, Dedê? Vai todo mundo mudar para os Estados Unidos. Quem? Sammy já tá indo pra nossa matéria, esse cara vai para lá. Você faz na internet, $30, você faz na internet a provinha na internet, já faz com o cara, vai lá, faz o teste do carro, já sai. Já rapidão. E mesmo brasileiro, só para finalizar, você tem que ficar... o cara se comporta muito mais lá no trânsito do que aqui, porque o cara sabe que lá a coisa é para valer.